Se você é profissional da saúde no Brasil e pretende exercer a sua profissão aqui na Espanha, você precisa conhecer as mudanças que marcam o novo Real Decreto, publicado no dia 19 de outubro, que estabelece as condições novas nos procedimentos de homologação, de declaração de equivalência e de convalidação no ensino superior na Espanha. Fica nesse vídeo e não perde nenhum segundo dele. Oi gente, eu sou Juliana Bianchini, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, como eu já comentei com vocês, eu vou falar sobre o novo Real Decreto, fazer um pouquinho, um pouco de reflexão sobre o que a gente tinha antes e o que a gente vai começar a ter agora, a partir do dia 8 de novembro, que é quando entra em vigor esse novo decreto. Bom, tudo isso começou primeiro por causa das manifestações que tiveram na semana que saiu o Real Decreto. O pessoal se plantou na porta do Ministério de Universidades e começaram a bater o pé, porque tem expediente que tá demorando até 4 anos para sair. E, gente, isso não pode ser, principalmente depois do Covid, quando nós tivemos um problemão na cobertura de profissionais, e também porque eles começaram a contratar gente sem título homologado, e a gente teve muitos problemas, dos quais algum deles, presenciei, de profissionais com títulos falsos exercendo no hospital, e eu tô falando de enfermeiros e médicos. Bom, esse problema todo começou quando a ANECA assumiu a avaliação desses títulos na parte rigorosa, quando antigamente o Ministério ele olhava titulação por titulação, sem olhar com muitos olhos a carga horária das pessoas que entravam com as homologações. Então, assim, se o título era equivalente ao exercício profissional de determinada profissão, essa profissão era homologada rapidamente e a pessoa podia exercer, que foi o que aconteceu comigo, Eu tive um título de fisioterapia homologado em 3 meses no ano de 2011, e no ano de 2013 eu entrei com a homologação do título de enfermagem, que foi homologado em 4 meses. A partir do ano de 2014, quando entrou o Plano Bolonha, assumiu a ANECA, e então as avaliações passaram a ser de outra forma. A ANECA publicou os livros brancos, que determinavam a forma de avaliação e alguns critérios básicos para adequar esses títulos ao que era o título europeu, com a modificação que o Plano Bolonha impôs, que foi a instituição de 60 créditos mais e a preferência de uma formação quase que totalmente prática, motivo pelo qual os alunos de enfermagem na Espanha fazem práticas profissionais quase que desde o primeiro ano, coisa que não acontece no Brasil. E isso foi justamente o que complicou os nossos processos de homologação aqui na Espanha. Então, esse Real Decreto, o que ele tenta mudar? Esse rigor acadêmico, essa transparência na parte documental, principalmente porque a ANECA, muitas vezes, apesar dos livros brancos, ele não deixava claro realmente como ele levava em conta todos os documentos que a gente submetia, e também fazer uma agilidade documental na instrução desses procedimentos para garantir uma rapidez e que a gente tenha uma previsão mais ou menos de quanto tempo isso pode demorar. Então, agora, com essa criação, com esse novo decreto, eles fazem a criação de uma digitalização intensa e exclusiva do procedimento, ou seja, a gente não tem mais que entregar presencialmente quando a gente faz o procedimento telemático, a não ser que eles solicitem, e eles criam uma comissão de análise técnica de homologação e declarações de equivalência. O que vai ser isso? A ANECA sai fora do procedimento, ela deixa de ser um órgão exclusivo nessa avaliação, e isso vai ser separado de uma outra maneira, que agora eu vou explicar para vocês como que vai ser a análise desses documentos e quem é que vai analisar. Não é que a ANECA ela é banida do procedimento, mas sim que é verdade que ela já não tem voz única nas resoluções dos processos, o que a gente agradece com todas as forças do mundo. Em resumo, esse Real Decreto, ele regula e facilita e agiliza os processos de homologação, equivalência, convalidação, que antes existia a convalidação parcial, fazer diretamente por via universitária os títulos terminados, e a convalidação que antes a gente solicitava para terminar estudos. Agora é convalidação para tudo. Você pode solicitar a convalidação tanto para poder fazer via universitária, como para terminar os estudos. E ele volta a usar os títulos de qualificação que eles chamam de Marco Espanhol de Qualificação para Educação Superior, que isso era usado na minha época. Então eles deixam essa história agora que estava usando a ANECA de querer equiparar estudos estrangeiros a estudo espanhol. Gente, não dá para comparar certas coisas, Bom, pessoal, então, basicamente é isso. Antes, entrava o processo pelo Ministério da Educação,
e passava tanto por órgãos profissionais como a ANECA. Isso passava por várias pessoas. Não é que agora não vai passar, mas quem é o responsável por estar em contato com a gente é o Ministério da Educação. Ele vai ser o responsável a comunicar a gente de tudo, porque antes a gente via lá, o processo foi para órgãos profissionais, o processo tá na ANECA, o processo tá ok, você pergunta para quem? Porque se você ligava no Ministério, ninguém sabia te responder nada. E muitas vezes isso não tava nem ali no sistema pra gente olhar, a gente não sabia absolutamente nada do nosso processo durante anos. E isso agora acabou. Então, agora quem é o órgão responsável para a resolução desses procedimentos é o Ministério da Educação, tá? E nós, desde a nossa parte, nós estamos obrigados a nos relacionar com a administração pública de acordo e de forma exclusiva por via eletrônica. Quem já entrou com esse procedimento anteriormente, que foi denegado, sabe que antes a gente tinha duas formas de entrar com a homologação. Ou por via eletrônica, através da sede eletrônica, ou presencialmente. Isso caiu por terra, gente. Agora a nossa obrigação e a única via de entrada que tem é através da sede eletrônica. Tanto para entrar com o processo, como para interpor recursos administrativos, no caso da gente não estar de acordo com o resultado que eles dão pra gente, tá? Então, solicitação, comunicação, documentação, tudo se apresenta através do registro eletrônico, tá bom? Não existe outra forma de fazer. No caso do órgão ficar em dúvida de alguma coisa que a gente entregou tal, e eles quiserem que a gente apresente o original, eles vão dar 10 dias pra gente fazer isso e a gente tem que levar presencialmente somente nesse caso. De nenhuma outra forma isso pode ser feito. Aí eles vão digitalizar de novo e vão devolver o documento original pra gente. Tá? E no caso das pessoas, deles tiverem que fazer alguma comunicação pra gente, eles prometem fazer por e-mail e pela sede eletrônica. A única coisa que eu recomendo vocês é, ainda que eles falam que enviam um e-mail, o Ministério da Educação ele é meio confuso com esse tipo de procedimento, tá? Eu recomendo vocês, como agora o procedimento, a promessa é de resolução em 6 meses e sempre os prazos e os passos são cada 10 dias, de vocês irem olhando pelo menos umas 2 vezes por semana a sede eletrônica, vocês estarem seguros de que vocês estão ao tanto, estão a par de tudo que está acontecendo, porque o Ministério da Educação, eles são confusos e muito complicados na emissão de cartas de aviso e também na comunicação por e-mail. Embora eles prometam, eles já prometeram muitas coisas que não foram cumpridas. O que eu recomendo desde a minha experiência de 12 anos trabalhando com o Ministério da Educação é: olhem a sede eletrônica sempre, sempre. E qualquer dúvida, entre em contato com eles eletronicamente. Bom, como a gente sabe, e que eu comentei com vocês já ali no começo, foi criada uma comissão de análise técnica. A proposta de formulação deles, da formulação das resoluções, eu vou até ler para vocês, porque isso ficou muito, ou seja, enriquece muito e aumenta as possibilidades de homologação, principalmente para outros cursos que hoje em dia a gente tem dificuldade de homologar, como o curso de enfermagem, por exemplo, e que facilita muito. Então, essa proposta, ela inclui a valoração sobre os aspectos gerais do título, né, duração, nível, se permite exercer no país da mesma forma que a gente exerce na Espanha, algumas características fundamentais do título de estudo em relação à formação acadêmica, a realização dos estágios, tá? E eles também propõem de convalidar os créditos por experiência profissional, que vai supor 15%, por exemplo, dos créditos, e também do estudo de outros títulos. Quando eu falo outros títulos, isso quer dizer que a ANECA agora, eles também estão aceitando, por exemplo, se você tem uma outra formação de título superior, eles vão aceitar comer créditos dessa outra formação para ajudar na homologação do que você está solicitando, e também estão propondo de ajudar com pós-graduação, com outros mestrados, com residência, coisa que eu já fazia nos meus procedimentos. Quem já fez procedimento comigo sabe que eu sempre meti no meio e eles sempre levavam em conta alguma coisa, tá? E também eles resolveram agora levar também em consideração, porque antes eles só faziam isso no caso de medicina, mas depois eles também começaram a pedir, sem avisar no início do processo, experiência profissional para o curso de enfermagem para tentar homologar mais cursos de enfermagem, mas não estava funcionando muito bem. Mas agora eles estão se propondo a convalidar créditos por experiência profissional ou por estudo de outros títulos, o que ajuda bastante a gente que é da enfermagem. Bom, diferente do que era antes, que tudo quem decidia era a ANECA, agora já não é assim. Com essa comissão de análise técnica, a ANECA ela é consultada em algum momento, sim, mas quem tem voz e voto realmente
é o Ministério da Educação, tá? Isso vai ser separado entre 13 pessoas e agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. Então, essa comissão, ela pode sim solicitar informes à ANECA e também a professores universitários que são expertos na nossa área. Então, eles podem olhar a nossa experiência profissional, o nosso currículo e tudo mais. Quando o nosso expediente ele cai na mão da comissão de análise técnica, eles têm 2 meses para dar um parecer de resolução, né, indicar se esse processo ele é favorável condicionado a mais estudos, desfavorável ou se ele realmente se é uma resolução que está em ordem. E todas essas resoluções elas vão ser comunicadas para a gente tanto por sede eletrônica como por e-mail. Bom, como é que vai ser essa composição dessa comissão técnica? O que eles escalonam para a gente é que vão ser 13 pessoas, vão fazer parte disso e que a cada 3 anos todas essas pessoas escolhidas vão mudar dali, ou seja, vão ser trocadas. São 3 pessoas em representação da Secretaria-Geral de Universidades, tá? Com uma função de coordenação e outras 2 eleitas entre o pessoal que é funcionário concursado mesmo, com funções de tramitações em procedimentos de homologação. E uma delas tem voz e voto, tá? 2 pessoas em representação da ANECA com experiência em procedimentos de reconhecimento internacional, sem voz e nem voto. 4 pessoas em representação dos decanos da universidade de escolas universitárias, não necessariamente públicas, e outras 4 pessoas de universidades públicas com vinculação permanente a essas universidades públicas espanholas dos cursos que estão aí em homologação. Bom, a documentação ela passar pela primeira análise, essa documentação ela tem que atender aos alguns critérios, que eles separaram entre critérios básicos e critérios específicos. Como critérios básicos, eles colocam a similaridade do nível acadêmico ao qual se solicita a homologação e o aluno ele tem obrigatoriamente que ter superado o ensino médio antes. Tá? Esse título universitário ele deve ser exatamente equivalente à mesma profissão que se solicita na Espanha e também, por outro lado, o título ao qual se pede homologação, ele deve sim ou sim dar acesso a master e doutorado. No caso, no Brasil seria um título superior que te dê acesso a um mestrado e ao doutorado, embora a gente já saiba que aqui os masters espanhóis, eles não chegam nem no pé do chinelo dos mestrados brasileiros, mas é basicamente isso que vale. Tá bom? Bom, como critérios específicos, eles colocam aí, primeiro, as competências e os conhecimentos fundamentais que identificam o título como tal, a duração do curso em anos e a carga em créditos que conduzem à obtenção de determinado título. Lembrando que eles vão continuar levando em conta que para cada crédito europeu valem 25 horas de estudo. As profissões reguladas, que dependem de um registro no órgão regulador, deve acreditar a duração em anos dos conteúdos que a gente fez através do histórico escolar. Outra coisa que é muito interessante que eu vi, que nesses critérios específicos, que eles fazem um encapé muito forte aqui, é o uso de competências adquiridas em outras formações. É dizer que eles vão levar em conta se você tem uma graduação anterior com certos créditos, eles vão analisar isso para tentar enriquecer os seus créditos. Pós-graduação, residência e outros cursos, eles também podem ser levados em conta para complementar uma carga horária deficiente. De igual forma que eles também falam que no procedimento de homologação, eles vão levar em conta a nossa experiência profissional, coisa que antes eles não deixavam claro como é que eles aproveitavam isso, e por isso que a ANECA nunca falou nada a respeito, mas a gente sempre colocava, ou depois ela pedia, mas não falava como levava em conta, né? Ou seja, as competências profissionais estabelecidas para verificação desses títulos, eles estabelecem que a experiência de 3 anos equivale a 15% dos créditos do grado, ou seja, pode valer 900 horas e 36 créditos. Gente que vem com cursos de 4.000, 4.500 horas do Brasil, 36 créditos, ajuda muito, são 900 horas de estudo. É quase um ano de estudo deles aqui. Então, assim, tudo que vocês tiverem, e eu sempre recomendo, enquanto vocês fazem planejamento migratório no Brasil, tentem trabalhar como enfermeira. 3 anos de experiência profissional pode resultar em 15% dos créditos totais do grado. Gente, é muito crédito. Então, assim, para quem tem experiência profissional de 3 dos últimos 5 anos, já tem um pé na frente da homologação. Vou dar uma indicação aqui das instruções para o início do procedimento, coisa que vocês têm que ter em conta antes mesmo de começar. Primeiro, entregar uma documentação via eletrônica, eles não superam 10 dias para analisar tudo. Se nesses 10 dias eles verem que falta alguma coisa, eles vão pedir, ou se eles duvidam de alguma coisa que você submeteu eletronicamente, eles vão pedir para você apresentar esse documento presencialmente original lá no Ministério.
ou em algum registro. E eles vão dar 10 dias para vocês fazerem isso. Então fica ligado de que se vocês atuarem por via de representantes aqui na Espanha, o representante tem sim ou sim que estar com seu documento original para fazer isso, tá? Outra coisa, no caso de que falta algum documento, ou se eles solicitam alguma melhora da sua solicitação ou o que seja, eles também vão dar 10 dias a partir do dia que se requere. Ou seja, gente, quem entra com o documento de vocês tem que estar em possessão dos originais. Casos muito justificados, eles aumentam o prazo para 35 dias úteis. Mas isso, gente, tem que estar muito justificado. No caso de homologações, gente, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando eles fazem a lista de documentos que precisa para iniciar o processo, eles colocam isso aqui perdido no meio do boy, tá? Mas eles falam que quando a gente inicia o processo, a gente precisa sim ou sim de uma declaração do nosso conselho regional. Ou seja, quem tem Corem, Crefito, CRM, CRO, tudo isso vocês têm que pedir sim uma declaração de que você está quites e que você nunca teve nenhum problema profissional durante o seu exercício no seu país de origem. Peçam e submetam esse documento. Uma das coisas que eu vi, gente, nesse Real Decreto eles colocam uma lista de documentos básica. E depois, durante o boy, no decorrer do boy, eles vão soltando ali que eles podem pedir esse documento, aquele outro documento, não sei o que. Ou seja, essa história de que, eu posso pedir, se a pessoa que tramita o expediente acadêmico de vocês não leu o boy, ela pode perfeitamente falar pra você que você precisa só do histórico, diploma, alguma coisinha a mais, tá tudo certo. E depois você perde a cabeça tentando entregar documentos, vocês não chegam no prazo, porque não tem. Se você tá no Brasil, não tem documento original aqui, e a pessoa não te avisou que todos esses documentos podem ser pedidos, gente, com essa história do pode ser pedido, não esperem pedir nada. Entreguem todos os documentos no início do procedimento. Saibam exatamente tudo aquilo que eles podem pedir e entreguem no início do procedimento. Não espera pedir. Guardem isso no coração de vocês. Não se inicia nenhum procedimento faltando documento. Nem proficiência idiomática, nem nada. Nada. Inicio o procedimento e entrego tudo que porventura pode ser solicitado, tá? Agora eu vou passar uma lista para vocês de todos os documentos que eu pesquei dentro do boy e adicionei à lista inicial. Por quê? Quem quer fazer o procedimento esperando resolução no Brasil, é para vocês ficarem mais tranquilos de que tudo foi entregado, tá? Que pode acontecer alguma coisa deles pedirem mais? Pode. O Ministério pode pedir o que eles quiserem, mas eu garanto para vocês que aquilo que tá no boy aqui, tudo que, a parte dos documentos iniciais, de tudo que eles jogaram, eu vou colocar nessa lista aqui para vocês. Eu sou partidária de que mesmo que vocês tenham cidadania espanhola, que vocês entreguem uma cópia do passaporte ou do DNI se vocês já têm DNI, tá? Diploma, apostilado e traduzido. As traduções, gente, se vocês puderem fazer na Espanha, melhor, porque no Brasil a gente só tem a Pilar Sacristã e ela nunca tem hora e ela é caríssima. O histórico também, apostilado e traduzido, que eles pedem apostilamento quase para tudo. Tradução só do histórico de diploma, eles não pedem para traduzir nada mais. Agora mesmo caiu por terra, não pedem traduzir nada mais. Os documentos, principalmente o histórico, é muito importante que esteja colocado lá em cima que o curso teve duração de 4 anos, porque isso é importante para eles na hora de fazer a avaliação. Obviamente, fazer o pagamento da taxa, a autorização do representante, se vocês têm uma pessoa que vai representar vocês. Bom, pessoal, a comprovação de experiência laboral, eu tenho um modelo para a empresa fazer e isso vai anexado ao seu contrato de trabalho. Como o contrato de trabalho são muitas folhas, essa declaração responsável que a empresa detalha com muita riqueza de detalhes ali, quanto tempo você teve na empresa, o posto que você ocupou, quantas horas semanais você trabalhava e tudo mais, para poder dar força no argumento, né, e da gente conseguir convalidar esses créditos. Eu tenho esse modelo, eu fiz ele, muitos clientes meus já entregaram isso e foi válido já no modelo antigo. Eu acredito que agora eles também seguem aceitando esse modelo de declaração, porque teve muita aluna minha que conseguiu fazer homologação ou conseguiu um parcial graças a esse tipo de homologação, porque esse tipo de declaração, porque ele vai
vale 15% disso, tá? A parte disso é solicitar para a universidade uma declaração de veracidade da emissão dos documentos que eles fizeram, atestando a veracidade dos documentos que eles emitiram, histórico, diploma. Lembrem-se que o Ministério não quer ementa, eles não pedem ementa, eles não pedem conteúdo programático, porque eles têm conteúdos programáticos. Quem pode pedir conteúdo programático no caso do seu curso ser denegado, para vocês solicitarem convalidação na universidade, a universidade pede conteúdo programático. O Ministério não pede, conteúdo programático não é solicitado no processo de homologação, lembrem disso. Então, eles vão pedir o certificado de proficiência do DELE e o informe do colégio profissional que vocês estavam inscritos no Brasil. Seja ele Corem, Crefito, CRM, CRO, CRF, seja lá o que for. Eles querem uma declaração de que vocês não tiveram problemas durante o exercício profissional no Brasil. Só lembrando, gente, que essa documentação toda ela vai ser escaneada original em PDF. Lembre-se que cada documento tem que ser um PDF, ou seja, um PDF, diploma, frente e verso. Outro documento, outro PDF, histórico inteiro dentro desse documento PDF e assim por diante. Todos os documentos, para cada documento, um PDF. As traduções tudo um único PDF, tá bom? Lembrando que acabei de dar uma lista para vocês da documentação que eles podem pedir, de tudo que eles deixaram meio que jogado aí no ar no BOI. Eles podem pedir o que eles quiserem durante o processo. Vocês têm que estar preparados para providenciar isso rapidamente. Se vocês verem que não, vocês precisam justificar eletronicamente de que vocês precisam de mais tempo para poder emitir o documento porque vocês estão no país de origem. Olhem na sede eletrônica, gente, semanalmente, porque o sistema do Ministério da Educação é muito, muito ineficiente. Então, eu acho que a gente não pode perder os 166,50 euros que custa a taxa disso, mais as traduções, mais tudo, por não olhar. Então, uma vez que a gente submete o expediente de homologação, mesmo que você tenha um representante, que você tenha pagado uma pessoa, lembre-se que tem muitos representantes, por exemplo, que levam outros procedimentos, né? A não ser que o representante se dedique somente a isso e não a outros procedimentos de estrangeiria, de migração e tudo mais, entendeu? Eu acho muito difícil que essa pessoa esteja tanto ao tanto, porque se eles não enviam um e-mail te notificando, isso só está na sede eletrônica, vocês podem perder todo o procedimento por não ver a tempo isso. Então, por favor, olhem sempre, tenham a responsabilidade de que se vocês fizerem com o representante, de solicitar ao representante o seu número de expediente e de vocês terem o cuidado de olhar a sede eletrônica com muita frequência, porque se as coisas realmente funcionarem conforme o Ministério da Educação está prometendo, com essa agilidade, tudo será muito rápido e, portanto, quanto antes a gente vê as solicitações, mais tempo a gente tem para entregar o que eles exigem, tá bom? Bom, gente, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Lembrando que esse Real Decreto, ele entra em vigor no dia 8 de novembro. Eu não vou submeter todos os expedientes que eu tenho no mesmo dia 8 de novembro. Eu vou esperar uma semana a mais, caso tenha algum erro, algum colapso, alguma coisa que possa impedir. Então, eu vou entrar com os meus expedientes que estão aqui parados. Eu vou entrar com todos os expedientes que eu tenho por aqui por volta do dia 15 de novembro, tá bom? Eu já tô com borradores feitos, ou seja, com os meus resumos, os documentos já estão ali colocados, mas eu vou realmente submeter só no meio de novembro. Bom, de momento é isso, espero que tenha ficado claro para vocês algumas questões que todo mundo tinha dúvida, o pessoal já vinha desde o dia da publicação me fazendo algumas perguntas e tal. A princípio é isso. Não tem, gente, não tem nada falando no BOI de que se uma universidade homologa um título, todos os títulos que venham dessa mesma universidade vão ser homologados atrás. Isso não está escrito no BOI em nenhuma parte. Então, se alguém falou isso pra vocês, gente, é mentira. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas eu tenho visto algum vídeos por aí pela internet falando sobre isso. Isso não existe, tá bom? Não nesse momento ainda, a gente não tá nesse patamar. Mas quando for, eu vou ter todo o prazer em falar pra vocês e mostrar onde é que tá escrito, mas de momento ainda não. Bom, espero que o vídeo tenha sido bastante claro, que tenha esclarecido as dúvidas de todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, é só colocar aqui nos comentários. E por hoje é só. Um beijo para todo mundo e